Atos Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e é um prazer grande fazer esse episódio aqui, trazer uma pessoa muito especial, profissional de mão cheia, altamente competente e qualificado. Não por acaso é meu primo, daqui a pouco eu falo dele. Eu aqui, Cavalcante Neto. E eu, Pedro Veras, pessoal, falando aqui de onde? Do nosso estúdio aqui na Rede Brasil. Exatamente. Precisa do endereço fiscal, alguma solução nesse gênero, você procura aqui a Vitória e vai ser muito bem atendido aqui pelo pessoal da Rede Brasil. Rede Brasil com Z, lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Bem-vindo, João Odilo Gonçalves Pinto. Obrigado. Doutor João Odilo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, rapaz. Obrigado por ter aceito o convite. Não, prazer é meu, primo. Primeiro pela sua companhia e segundo porque eu tenho assistido aqui os podcasts, são inspiradores realmente. Legal, que bom. João, você começou a sua trajetória ali, passou pelo Colégio Militar, não foi? Na sua vida estudantil, e depois optou pela medicina. O meu tio, Dr. Maia, grande abraço, tio Francisco, cardiologista, outro grande médico, certamente foi uma influência, né? Para você. Além dele, o que te inspirou a mais a escolher a medicina? Primo, o papai, ele apesar de lá em casa, papai e mamãe sempre terem deixado a gente muito à vontade, nunca terem assim ativamente manifestado preferência, que a gente fosse isso ou aquilo, a gente cresceu com muita liberdade, né? Sim. Mas inspira, né? Inspira, indiretamente. E, pelo menos até a minha geração, eu já estou com 20 anos de formado, né? Era uma carreira disputada, né? Então, era cobiça de quem achava que conseguiria ou passar numa coisa mais difícil. Então, a medicina, ela tinha... Glamour. Tinha a carreira, a passar num vestibular mais difícil, né? Porque eu acho que quando a gente escolhe por coisas muito mais circunstanciais ou pela sua influência indireta e de um pai médico e tudo, que propriamente por conhecimento do que é a profissão, né? Verdade. Muito novo, né, cara? A gente é muito novo quando... 17, 18 anos, não tem condição da gente... colocado ali naquela circunstância de decidir uma coisa que você disse que é pro resto da vida, né? E é isso, e algumas... Eu me lembro que na época, não sei se ainda assim, a arquitetura tinha uma prova de vocação, né? De desenho. Desenho, é verdade, Mas medicina não tinha, e a gente sabe que um médico mal vocacionado, né, tem um potencial de dano grande, né? É verdade. Então, você tem uma experiência ruim com um médico mal vocacionado, mexe muito, né? Que a gente está com problema de saúde, a gente está com a guarda baixa, né? Fragilizado. Vulnerável, né? E ali, quando você entrou na faculdade de medicina, foi aquilo que você pensava ou em algum ponto tu acha que gerou uma expectativa ou frustrou em alguma coisa? Eu fiz a UFC aqui, né? Numa época com muita carência, muito sucateada a universidade, realmente, faltando muita coisa. Mas a gente se apegava ali na universidade. Eu acho que todo mundo que entra na universidade saindo da escola já está ali uma vibração de estar fazendo um curso superior. E um curso bem disputado como medicina, né? Você já fica... na verdade, a gente entra muito empolgado de estar iniciando uma carreira universitária, acho que fosse qual fosse, né? Uhum. E aí a gente vai sentindo o peso das descobertas e se empolgando também com a prática. O currículo era diferente, era mais tradicional, mais compartimentalizado. Eu tive aula de bioquímica, a geração antes da minha teve aula até de matemática e cálculo. Caraca. Mas eu tive de fotossíntese, por exemplo. Caramba, meu irmão. Então, obrigatória. Obrigatória. Eu estudei fotossíntese, tinha cadeira de bioquímica, eu estudei fotossíntese. Então, aquele diagrama de Pareto, né? Assim, em 20% do tempo a gente
aproveita 80% do que é útil. Então, isso, quando a gente entra, são 6 anos, é um curso longo, que pedem que a gente esteja lá de manhã, de tarde, e às vezes à noite. E muito a gente não aproveita, né? Por isso que o médico, depois de formado, 6 anos, ele tem que fazer uma residência, né? E depois 1 ou 2, né? Como eu fiz. E aí a gente vai... Não dá para você ter um médico atuando antes de uns 10 anos, por aí, né? Verdade. É longo. Longo. Então você não enxerga um médico vocacionado, que não seja vocacionado. Você acha que necessariamente ele precisa ter ali um senso de missão do que é a medicina? Porque a gente sabe que muitos partem para a medicina, pelo menos no início, né, para ganhar dinheiro, por conta do status. A gente vê muito isso, né? Mas assim, você não pode ser tão ingênuo de achar que uma carreira de sucesso não atrai, né? Eu digo assim, só focar só isso, né? Sim, não é... Mas assim, se você puder... O que eu digo, a gente não tem condição de saber se tem... Eu tenho um colega que faz patologia, por exemplo, que uma vez me disse que não gosta de gente. Só aos pedaços. Estudando patologia. Fazer biópsia. E ele é fera. Então, a carreira, ser formado em medicina não quer dizer que você seja um médico como a gente imagina um médico. Sim. Eu tenho um amigo radiologista que só vê eye patients. É tudo na imagem ali e tal, ele não conversa muito com o paciente. Mas assim... Quando a gente pensa em formar um médico na universidade, a gente pensa em formar ele para conversar bem com as pessoas, né? Ouvir, ser humano, que é uma coisa que... E às vezes... E nem o problema dele fazer fortuna na medicina. Claro, sem dúvida. Mas com delicadeza, com humanidade, com ciência, né? Que Isso. É arte e ciência, né? Que a gente diz que a medicina é. A gente tenta aqui... imaginar, né, Pedro, alguns questionamentos que o público em geral tem, né, que gostaria de fazer, né, nesse sentido. Né? No geral, o que a gente vê a população? Muita gente reclamando de que o médico é meio distante, não é muito humano, que devia levar mais tempo na consulta, olhar nos olhos e conversar, aquela coisa e tudo, né? A gente sente muito essa reclamação. Eu sei que você não é dessa turma. Você faz uma consulta primorosa. Mas existe essa reclamação de uma maneira geral na população, né? Agora tem várias circunstâncias ali, né, João? Que estão ali entrelaçadas, né? Existem várias pressões do nosso tempo, né? Por exemplo, um podcast, né? A digitalização, marketing digital, essas coisas vão incorporando e são influências, né? A gente vive numa sociedade de consumo, né? Então, buscar o sucesso financeiro e tudo com a medicina, ele tem uma certa valência negativa. Por exemplo, você está doente e eu te peço dinheiro para cuidar de você doente, né? Já soa mal, né? Puxa, o cara tá doente, tu tá tirando o dinheiro dele, você estando doente. Então, é isso. Só que a medicina é muito mais ampla do que isso, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm melhor remuneração na medicina, fazem coisas dispensáveis. Estéticas, por exemplo, né? Porque, não estão ali na linha de frente. Olha, você não precisa ajeitar seu nariz. Quer ajeitar? Então, aqui, ó. Já que não precisa, mas quando você precisa, você está doente, né? Aí você tem um seguro, né? E a gente vive um culto à saúde que é bom, né? Cultuar a doença, né? Claro. Mas existe uma certa promessa de uma vida longa e saudável, plantada aí por certos tipos, né? Biotipos. Né? Você acha que a gente está vivendo um modismo ou realmente hoje em dia as pessoas estão mais conscientes do autocuidado, de buscar mais cuidar da saúde? Não sei se tão conscientes ou... Existem duas situações, né?
a medicina oferece muito conhecimento, então você pode até comer mal, mas já também a informação do que é uma comida saudável Você tem. você tem. É. Você tem pesquisas, então existem tratamentos. Eu acho que a informação de como conduzir a vida, inclusive isso vai se traduzir daqui a pouco em uma carga financeira, né? Os convênios vão discriminar. Se você se exercita, seu plano é mais barato. Se você não se exercita, seu plano vai ser mais caro, né? Exatamente. Então, mas assim, tem um lado estético, né? Essa que é a saúde, a aparência, tem esse lado. No lado do problema de saúde mesmo, tem mais essa consciência hoje, né? Então, eu acho que as pessoas têm mais acesso a ter mais saúde. Não que a gente consiga, tanto que a gente está envelhecendo, né? A população está envelhecendo. E é inexorável que a velhice traga mais problemas de saúde, né? Então, isso não impede. Esse envelhecimento aumenta a carga por tratamentos ao longo do tempo, né? Sim. A tua especialidade, João, você é cirurgião. Fala aí do pro aparelho pessoal digestivo. Do aparelho digestivo. Cirurgia no aparelho digestivo. O aparelho digestivo engloba o que exatamente? Da boca ao ânus, passando pelos órgãos sólidos que compõem o tubo digestivo. Tem vários metros, né? Ele está enrolado aqui, o tubo mesmo. Então, tudo isso aí... A gente tem 45 centímetros de esôfago, tem o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, aí tem o fígado, o pâncreas, o baço. São todos órgãos ali dentro da cavidade abdominal, a maior parte deles diz respeito ao aparelho digestivo. Tem o sistema urinário também e o esqueleto, que estão ali contíguos, né? Mas o aparelho digestivo, ele é a maior interface nossa com o ambiente. A gente tem grandes interfaces com o ambiente. A pele, que está em contato com o sol, né? Com o pulmão, porque a gente inala e tem um grande contato exterior, mas o tubo digestivo tem a maior superfície de contato com o mundo lá fora do nosso corpo. Entendi. E automaticamente as reações podem ser maiores. Sim. Há essa interferência do mundo exterior, né? Exato. Bacana. Veja a epidemia de obesidade que a gente tem, né? A gente tem um inquérito telefônico do governo feito todo ano. A nossa taxa de obesidade e sobrepeso, nós temos aproximadamente 68%, 70% da população brasileira está acima do seu peso. É muita gente. Muita gente, né? E ainda por cima também tem a romantização agora da obesidade também, né? A obesidade ela é uma coisa do nosso tempo, da humanidade, né? A humanidade, no intervalo de 50 anos, aumentou demais a prevalência da obesidade. Não se sabe, é multifatorial, tem várias razões para isso acontecer, né? A gente gasta menos energia, ingere mais caloria, então há um desbalanço entre é matemática, né? E aí algumas pessoas nós somos diferentes para reagir a esses estímulos. Está aí o Covid mostrando, né? Teve gente que pegou, gente que não pegou. Nós somos diferentes geneticamente. Algumas pessoas não ficam obesas, outras ficam. Nós estamos estabilizando a curva de obesidade. Provavelmente todo mundo que for suscetível a ser obeso está ficando, porque o estímulo está chegando meio que... É um lado cômico trágico da vida moderna, né? A gente acelerou o suficiente para descansar, aí agora a gente descansou tanto que tá pagando o pato por ter descansado tanto, né? Criou o carro para não andar mais a pé, criou... Controle remoto. Controle remoto, aí daqui a pouco a gente tá criando esteira para andar no mesmo canto, bicicleta que não sai do canto, para recuperar o que a gente mesmo criou contra a gente, né? Tem um filme da Disney, o Wall-E, não sei se vocês lembram, que é muito sobre isso, né? Todo mundo numa nave espacial, a Terra destruída, todo mundo obeso olhando uma tela, e aquilo ali não tinha nem iPad naquela época. Exato. Mas a obesidade, ela é um problema de saúde, né? Tu falou em romancização, mas é porque o nosso corpo, o homem progrediu tanto que o corpo ficou ultrapassado. Então, a gente tem um apêndice, que é uma cirurgia intestinal comum de urgência, né? O apêndice, ele não tem uma função. Ele só serve para dar apendicite.
É dose, né? Aí a gente vai... Você tem uma bombinha ali que a qualquer Nosso momento... estômago cabe 8, às vezes 10 litros, a gente não precisa. É a única espécie animal que tem cozinha, que modifica quimicamente e fisicamente e tem uma indústria de alimento. Então a gente tem acesso à comida, a gente não fica em jejum uma semana, não sai para caçar. Nós temos um estômago muito desproporcional. Por isso que a cirurgia de obesidade ela é eficiente, porque você reduz o tamanho do estômago e, na verdade, você deixa o estômago do tamanho que a gente já devia ter nascido com ele para um homem do ano 2022. Entendeu? Entendi. Mas as pessoas não conseguirem perder peso, isso é um problema de saúde. A gente tem um desafio danado em explicar para a pessoa que isso não é um fracasso pessoal dela, não é um fracasso pessoal você não conseguir emagrecer. É um problema. Pô, você está com um problema. E até para outros médicos, né? De entenderem, olha, aí você dizer, você é doente porque está com peso alto. Também não, mas é um problema de saúde, né? É um problema de saúde. E precisa de ajuda, e a gente consegue ajudar. Mas é igual problemas de humor, de depressão, né? Primeira coisa, passa por você reconhecer que você não está bem. Aí você procura ajuda. E esse reconhecimento é difícil muitas vezes, né? É árduo ali. A pessoa acha que a grande parte da sociedade tem um problema sério de autoimagem, né? A gente ou se acha mais magro do que é, ou se acha mais gordo do que de fato é. A gente não consegue enxergar ali o que a gente é de fato, né? Então essa é a minha realidade hoje, de fato, é essa. E aí dentro disso, é um problema? Não é um problema? Se for um problema, com quem eu trato esse problema? Como eu converso. Tanto que a cirurgia bariátrica que minha mãe fez, né? E você vê que ela é multidisciplinar no final das contas, né? Você conversa com um psicólogo, você vai no cardiologista, você vai não sei aonde, justamente por ser um problema, e aí você vai investigar como que tá o panorama inteiro, fazer a anamnese, né? Acho que o senhor vai falar melhor que eu sobre isso. Mas você faz uma anamnese e um dos fatores que eu achei mais interessante quando ela foi fazer na época foi a parte do psicólogo, né? Pra conversar, pra saber como você se enxerga, assim. Exato, é fundamental, né? Porque é um problema de saúde que envolve vários órgãos e sistemas que você tem causas que são secundárias. Por exemplo, às vezes você tem um problema de tireoide e foi por isso que você aumentou o peso, né? E que mexe muito com a cabeça da pessoa, né? Então a gente precisa apoiar essa pessoa, de dissuadi-la de que ela que o fracasso é dela como ser humano, não é um problema. Né, que ela está buscando a solução e que ela tem que lidar com a mudança do corpo também, porque você perder 30, 40 quilos, às vezes, numa cirurgia, muda seu corpo. Então, e a cirurgia é para perder peso, e essa perda de peso te dá saúde, mas independente do aspecto. A gente não garante que a pessoa vai gostar da cara do espelho depois de emagrecer. Pode gostar, pode não gostar, né? A sociedade com certeza vai lhe reprimir, né? Se você aumenta o peso, você está gordão, se está magro, tá doente. Então, assim, a sociedade ela sempre vai lhe recriminar, né? Mas e por isso que o psicólogo é importante, né? A cirurgia bariátrica é uma das que você mais faz atualmente? É uma das que a gente faz com grande frequência, tanto estava te explicando no serviço público, né, no Hospital das Clínicas, quanto na clínica privada também. Mas a gente faz... A cirurgia que a gente mais cuida, a maioria dos cirurgiões digestivos, são problemas mais comuns, como pedra na vesícula, hérnias, tem uma frequência gigantesca, né? A obesidade tem uma frequência que está aumentando muito, né? E alguns cirurgiões fazem só obesidade, né? Então tem um volume maior. E a maioria dos cirurgiões do aparelho digestivo fazem um pouco tudo dentro do aparelho digestivo, né? Mas há aqueles que fazem mais cirurgia hepática, pancreática, né? Que se especializam, tem transplante de fígado. Isso é uma área que também você caminha já mais à parte, né? Certo. Mas a bariátrica tem crescido muito nos últimos tempos. Tem crescido muito, sem dúvida. Só cresce. Só cresce e porque a obesidade vem aumentando, sim, a consciência. Então, aqui numa sala, a gente já tem uma pessoa com um parente que se operou. Antigamente, você tinha que pôr no auditório e mostrar que era isso, porque ninguém conhecia ninguém, né? Tinha que explicar. Então, hoje,
Você tanto tem a internet, eu costumo dizer que a consulta médica hoje é para tirar as dúvidas, né? Já foi no Google, já botou no YouTube. Já viu até como é, né? Seguiu lá um fulano, outro fulano. Até ele confronta, né? Ó, doutor, peraí, ó, eu vi aqui que... Mas eu não acho ruim a informação, é que desde que você entenda a pertinência dela e depois você ser balizado, né? Eu digo para os meus alunos, olha, o médico, ele tem que ser um educador, um professor, tem que dar uma aulinha para o paciente explicar. Uma pessoa que não tem paciência de explicar as coisas para os outros, não dá, né? Escolha outra linha. Né? Porque todo médico é um pouco professor. E nesse aspecto, se você já chega tendo estudado em casa para uma consulta, eu acho bom, eu não acho ruim. Já ajudou o seu trabalho ali professoral, eu né? mesmo, às vezes, na consulta, eu abro o meu computador, entro no Google, o que você vai encontrar por aqui. Eu sou testemunha, viu, que ele faz tem isso. gente que não gosta de... Você é um que no SCC lá bota lá o PowerPoint, né? Bota lá olha, se você botou no Google hoje. Isso, é o audiovisual. Você tem que trabalhar com as tecnologias, né? João, mas assim, a cirurgia na medicina sempre deve ser... Botou uma aguinha pra ti? Bota aqui pra ele. Boto na hora. Não, o pobre vai falar, ficar com a boca seca aqui. A cirurgia sempre tem que ser o último recurso dentro da medicina? Sempre deve ser? Olha, a gente não deseja cirurgia. Isso. Né? Nós não desejamos que o nosso corpo seja violado. Né? Isso é uma coisa que tem que estar... Antes de ser cirurgião... Agora, tem muita gente andando na rua e vivendo hoje, né? Porque foi consertado por uma cirurgia, né? Hoje as coisas são modernas, a anestesia é muito segura, existe tecnologia, laparoscopia, existe robótica, tem uma série de coisas, mas sim, se eu pudesse resolver problemas das pessoas com uma conversa, com um comprimidozinho, seria ótimo, uma massagem, um cafuné, um alisado, para que eu ia fazer cirurgia? Né? Ainda bem que existe cirurgia. Claro. Eu costumo dizer, a cirurgia ela machuca. Uhum. Mas você entrar num hospital chorando de dor, não é porque se acidentou, ou porque está com um apendicite, um problema, e aí você vai lá, bota a pessoa para dormir, machuca um pouco o corpo dela, invade, tira o mal de dentro dela, ela sai do hospital refeita, né? Aliviada, às vezes não tem nem consciência. As cirurgias hoje agridem tão pouco o corpo, que às vezes a pessoa não toma nem muita consciência da fogueira que ela pulou, sabe? Assim, de certa forma nem valoriza, né? Porque dormiu ali, não sentiu, aliviou, resolveu, sai, pronto. Mas, as cirurgias, quando existe a opção de não operar, é melhor. E isso tem que ser ensinado de maneira ética para o médico, né? Você não pode fazer uma cirurgia porque, claro, existe um viés de, se eu faço cirurgia, eu tendo a oferecer cirurgia, né? Os clínicos costumam dizer, olha, se não quer se operar, nem vá no cirurgião. Melhor não ir, mas cabe ao cirurgião dizer, olha, seu caso eu acho que não é para se operar. E aí, às vezes, tem uma coisa perversa do mercado de trabalho, porque você não ganha pelo que você não faz. Você só ganha pelo que você faz, né? Então, existe uma série de discussões sobre a maneira de a linha de tênue remunerar da ética aí, né? Hoje você tem que para fazer uma cirurgia em você, tem que procurar um profissional que seja ético, que se for para não lhe operar, que ele diga que não é para se operar, e que se for para se operar, ele fale das consequências, né? Deixa bem claro, né? A decisão é compartilhada, né? Se fala muito em autonomia do paciente. O paciente tem que participar. Por isso que você tem que ser um educador, um professor, porque você vai instruir e a pessoa vai te ajudar na tomada de decisão, ou vai entender por que você está recomendando aquilo ali ou não. Né? E você caminha com ela junto se ela decidir não se operar, né? É claro, isso na verdade é uma minha verdade, que eu também digo sobre a autonomia do paciente, para os estudantes, o seguinte: quando a pessoa confia no médico, e aí essa confiança ela é
espiritual, ela passa tem por várias... vários- Quando a pessoa confia, ela vai fazer o que você disser. As pessoas dizem assim pra gente, doutor, faça como se fosse pro seu filho. Faça como se fosse para você, para sua mãe, né? Mexeu com a mãe, né? Então as pessoas querem que você diga o que é. Elas não... Muitas, no fundo, não querem ser quem vai decidir, por exemplo, se faz ou não uma cirurgia, né? Sim. Mas quando tem opções, né? Tem casos que são mais fáceis, né? Casos, por exemplo, às vezes surge um tumor, né? um câncer e a solução é assim, tem que tirar isso de dentro da pessoa, né? Todo mundo rapidamente entra em acordo que é isso mesmo e tudo. Outros problemas, por exemplo, refluxo, que você pode ficar tomando remédio, pode ir se cuidando. Existe uma cirurgia de refluxo, que pouca gente até sabe, mas que é uma cirurgia que você opta por fazer. Você optou, eu queria tentar parar de tomar remédio, vou fazer minha cirurgia do refluxo, por exemplo, né? Mas aí você tem que estar claro que é uma opção, não é uma imposição. Exatamente. O meu pai, eu não sei se tu sabe, Pedro, meu pai teve câncer, né? Papai foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2019, né? Antes de começar a pandemia, 2019, setembro de 2019. E aí o João Odilo foi assim fundamental, né? E ele falando isso aí, eu estava me lembrando. O que ele dizia a palavra era dele aí. E a gente confiava plenamente. Precisa haver essa confiança, né, João? Esse vínculo que se estabelece, né, entre paciente e médico. Sim, sim. E é preciso que o médico saiba lidar com cada pessoa, tem seu jeitinho, né? Tem pessoa que você precisa dizer, procure um outro colega para uma segunda opinião, né? Com humildade também. Sim. O nosso limite, né? O limite da nossa competência. Todo médico, na verdade, várias carreiras, várias profissões, a gente aprende por 3 coisas: conhecimento, habilidades e atitudes. Isso está nas recomendações do Ministério, no MEC, para definir como se avalia e os eixos de aprendizado num curso de medicina, por exemplo, né? Sim. Desses 3, conhecimento, habilidades e atitudes, a atitude é o principal, na minha opinião, né? Sim. Modesta opinião, porque a atitude vai te proteger e proteger quem você está cuidando de coisas que você não conhece e de coisas que você não tem habilidade, né? Então, uma boa atitude, né, faz com que as coisas deem certo no final. A atitude é fundamental. Agora eu perguntei sobre a questão da cirurgia ser assim, o último recurso, porque no caso da bariátrica, não há assim por parte da população hoje em dia, já a cirurgia bariátrica está tão desenvolvida, então as pessoas não se dão ali uma oportunidade de fazer o processo natural sem ser cirúrgico e já partem para a cirurgia? Existe essa realidade? Primo, se a gente olhar os números, né, o tanto de gente, né, eu dei aqui alguns números, né, do tanto de gente com problema de peso e o tanto de cirurgias feitas, na verdade a proporção é baixa de cirurgias realizadas. Mas sim, para você chegar à cirurgia, você tem que ter demonstrado que recorreu ao último recurso. Não são cirurgias estéticas, né? E as pessoas... Olha, vamos pôr o seguinte ponto de vista. Você entregar seu corpo para uma cirurgia, você não faz isso por qualquer coisa, né? As pessoas que têm peso alto, que lutam com peso, diabetes também, a cirurgia é metabólica também, ela não é só para o peso, né? Elas estão muitas vezes no limite, mas tem um processo para chegar lá. Você não pode amanhecer o dia sem nunca ter feito uma dieta, sem nunca ter se preocupado com isso, nem procurado profissionais e fazer. Isso faz parte do protocolo de aceitação da pessoa para fazer, né? Mas não, o que existe, eu acho, é o seguinte, como a cirurgia é muito conhecida hoje, em 2022, até expliquei que antigamente a gente botava a pessoa no auditório, mostrar vídeo e tal, é mais fácil as pessoas decidirem se querem seguir esse caminho. Entendi. Entendeu? E as pessoas estão se operando mais cedo, na verdade, né? As que têm acesso.
Porque no SUS, infelizmente, a oferta é muito baixa e os casos são dramáticos, né? Dramáticos. Mas é um tratamento eficaz. O problema é que a cirurgia não tem concorrência muita em termos de sucesso para perder peso, né? Entendi. A indústria farmacêutica, a gente está todo ano entrando, saindo, esperando chegar uma droga aí que mimetize o efeito da cirurgia e consiga. Existe esse sinergismo, né? Sim. E o feedback é muito positivo da cirurgia bariátrica? Em média, né? A taxa de sucesso é muito grande, né? Você tem o que é o sucesso na cirurgia? Você perder 80% aproximadamente do excesso de peso, ainda fica com 20%. Certo. Né? E as histórias, a maioria são histórias de mudança da autoestima, de hábito. Sem dúvida, de sono, de nova vida. As pessoas ganham nova vida. É verdade. A maioria. Mas ela falha. Tem gente que ganha, que o peso volta. Tem gente que o peso não perde. Ou perde pouco. Tem gente que... Isso varia por conta de organismo para organismo? Tem uma série de causas. Ou aqui a cabecinha? A cabeça é muito importante, né? Eu costumo dizer que você faz uma cirurgia no corpo para fazer uma cirurgia mental. E depois o corpo você podia até nem ser mais operado, que a sua cirurgia mental já tinha sido feita. Mas o mindset não é uma coisa que a gente tem tanta consciência, né? A gente age mais inconscientemente do que conscientemente. A gente gosta de achar que reflete sobre o que faz, mas na verdade não faz isso. É no hábito, vai no hábito, né? Eu acho que na verdade também, assim, pelo que eu vejo, né, assim, que algumas pessoas próximas, há também um certo preconceito, assim, com a bariátrica em alguns meios. Então, dá a impressão de, como o senhor falou, mano, com você na entrevista, de fracasso, né? Poxa, eu tentei tudo, não consegui, vou pra bariátrica agora. Mas essa visão é que o senhor já explicou muito bem, que é muito errada, né? Assim, muitas vezes. E você também tem que ter a realidade dos fatos da sua vida, né? Uma pessoa de 60 anos com sobrepeso muito alto, ela já está ali beirando um problema sério de joelho, nas articulações. E 60 anos também já é uma idade que não dá mais para você fazer tantas mudanças bruscas, assim. Mesmo por meio de alimentação, de dieta, de exercício físico. Já está numa fase bem avançada. Mas uma coisa que eu vejo também é o sobrepeso aumentando na juventude e na infância, né? Sim. Então isso para mim é muito preocupante, assim, vendo várias crianças com sobrepeso e forçando aquelas articulações ali cada vez mais cedo. E aí é um problema maior, né? Que gente com... Hoje eu já sei de gente com 20, 22 anos que já fez a bariátrica, né? E aí eu não sei, se eu me corrigir se eu estiver errado. Salvo engano, só pode fazer uma vez a redução do estômago. Eu não sei, alguém me falou isso, mas eu não sei se é verdade. É verdade? Não, existem as cirurgias, não por acaso está se aumentando muito as cirurgias revisionais, que a gente chama. Você fez uma primeira cirurgia, por alguma razão não houve a perda de peso satisfatória, e você pode refletir com muito mais critério ainda do que da primeira vez, se a pessoa é suscetível de fazer uma cirurgia revisional. Existe isso, você poder mudar a técnica ou, para você entender, dar uma apertadinha a mais né, em alguma coisa que fez que você perdesse um pouco o prumo. Mas é verdade, né? E você falou 60 anos, a precocidade, não vou dizer da cirurgia, vamos botar, perder peso é fundamental. As pessoas não podem achar... Acho que é a precocidade do sobrepeso, na verdade, né? Isso. E aí você lutar contra isso, né? Exato. Quanto mais cedo, mais joelho você economiza, né? Mais fígado você economiza a sua saúde se fizer mais cedo, né? Ou se perder mais cedo, seja de que maneira for, né? E também tem outras soluções hoje em dia. Já tem um balão gástrico também, que é outra solução que surgiu, né? Não tem a mesma eficácia, salvo engano, mas já é um ponto de partida também, né? E isso, a tecnologia vai aumentando, mas assim, para você recorrer à cirurgia, um pouco tempo atrás, olha, obesidade e depressão são dois grandes males que aumentaram muito no passado recente. Se você fosse no psiquiatra, só ir no psiquiatra já era assim, existia uma certa... tá tomando remédio controlado, tarja preta. É doido. Né?
Hoje não, hoje isso já caiu muito, né? Então você vai para o psiquiatra com a naturalidade, você está precisando de ajuda, você está tomando seu remedinho, tranquilo, ninguém vai mais te recriminar tanto. Né? Então tem isso aí, né? Mas eu acho que as coisas estão encontrando seu devido lugar. Né? E cirurgia oncológica também se faz muito? Faço, principalmente no serviço público, né? No hospital geral, onde eu trabalho. Com o envelhecimento da população, o surgimento de câncer, né? É uma coisa que vai aumentando de frequência. E a oncologia do aparelho digestivo é um setor da cirurgia do aparelho digestivo que é importante. E são cirurgias que compartilham de vários princípios comuns. Por exemplo, eu me concentro mais em cirurgia esôfago-gástrica. Então, assim, para eu fazer uma cirurgia de um câncer de estômago, que é um câncer bem comum, eu uso as habilidades para fazer uma cirurgia bariátrica de câncer de estômago, elas se intercambiam, né? Isso é uma certa tendência, porque existe também a especialização no rumo de você tratar só câncer, que é um oncologista, né? Oncologista cirurgião oncológico, é uma grande especialidade de cirurgiões brilhantes. Mas eles também, normalmente quem faz aparelho digestivo faz só aparelho digestivo, né? Porque não sei se ser cirurgião de câncer para operar um tumor cerebral, um renal, é muito abrangente. Você vai se especializando, né? A medicina ela vai afunilando. Outro dia eu tava com problema nesse dedo, aí eu liguei pro ortopedista, ele, não, rapaz, eu só trato desse. Para esse aqui, você ligue pro meu colega fulano de tal. Mas tá demais, cara. Não, mas por um lado isso é bom, né? Porque você fica um pouco melhor. Você desampara quem foge um pouquinho, né, da sua coisa que você... E encarece muito, por favor. Encarece, né? Se você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa que lave, passe, cozinhe... É um generalista. Não, mas se for tu contratar uma que só lava e passa, uma que só cozinha e tudo, aí vai subindo. Vai subindo. A régua vai subindo. Comédia. Mas é isso. João, tu se especializou na França, não foi? Aquele curso que você fez na França? Eu fiz 3 anos de cirurgia geral aqui, no JF. Certo. Aí foi uma residência. Foi uma residência. Certo. São 2 anos de cirurgia geral, que hoje, inclusive, a partir desse ano, são 3 obrigatoriamente, né? Na minha época era opcional. E não existia cirurgia do aparelho digestivo em Fortaleza. Por isso que você recorreu... Eu cheguei a passar em Curitiba, um serviço lá, mas eu tive essa oportunidade de ir para a França e fui. Mas por que lá? Lá é um centro de referência? Aqui eu tenho uns meus mentores, né, que vieram antes de mim, que eu sou ligado até hoje. O Dr. Fernando Siqueira, ele tinha ido para a França, feito um vínculo, né, e depois dele foi mais 2 cirurgiões e eu fui o 4º que foi para lá. Legal. Qual era a cidade? Lyon. É Lyon. E lá como é que foi a experiência? Assim, como é que você pode comparar a medicina lá da França, que é dita primeiro mundo, com a nossa medicina, a realidade daqui? Eu fui lá em 2006, 2007, voltei no começo em 2008, né? Foi um ano e pouco. E lá, eles, daquela época para hoje, o gap diminuiu muito. Existe assim a distância entre os recursos e conhecimento, né? Diminuiu muito. A informação, né, essa revolução digital nossa, acho que... E o conhecimento médico é muito democrático. Né? Você não é como, sei lá, você não vai ver uma revista científica de bomba atômica, que é uma coisa estratégica para o país. O estratégico na ciência é que ela seja compartilhada. Sim. Quanto mais você compartilhar, mais a gente faz, mais a gente aprende todo mundo. Agora, a inovação que vem da pesquisa, isso o Brasil realmente ele não é um produtor de conhecimento, né? É verdade. Mas são basicamente as mesmas coisas. A escola cirúrgica brasileira é boa, porque nós somos um país populoso, grande, com grandes escolas de cirurgia. Então, o cirurgião brasileiro é um cirurgião reconhecido, de habilidade. A gente tem oportunidades precoces até, né?
porque nós temos um sistema misto, público e privado, que eles têm também na França, né? Sei. A França, todo cidadão tem lá a assurance maladie, que eles chamam, que é o SUS de lá, que você faz uma coparticipação privada para decidir em qual hospital você atua. Eles têm uma atuação mais sossegada, até em relação ao americano, né? O francês, ele tem uma vida mais regrada, ele não vai trabalhar até tão tarde, as cirurgias são bem programadas, na hora do almoço fecha até banco. É mesmo? Então, assim, o americano é aquela vida mais a toque de caixa, de noite, de dia, fim de semana, e a gente é mais, nesse aspecto, é mais como americano. É porque o Brasil, o brasileiro, né, tende muito a supervalorizar o que é de fora, né, e a não valorizar tanto o que é de casa, né. Então as pessoas, ele se formou lá fora, ele fez não sei o quê, não, ele é lá dos Estados Unidos, lá não sei de onde. E é bom você trazer essa visão, né, e valorizar também a referência que é os cirurgiões aqui do Brasil. Isso é importante. Agora, e eles reconhecem isso, né? Eles vêm aqui, nos visitam, a gente até hoje conversa. Existe esse intercâmbio, né? Existe esse intercâmbio. Agora estou me preparando para voltar a mandar estudantes para lá, né? E voltei lá há pouco tempo, fiquei um mês. É importante. Agora, a troca de um universo cultural diferente, ela é uma troca muito rica, né? Era isso que eu ia perguntar na sequência. Não é uma troca, né, com essa hierarquia. Eu estou indo para uma coisa superior a mim, mas sim, a própria troca já é muito rica, né? Bacana. A gente teve recentemente, nós fizemos um episódio com a doutora Sara Arcanjo Carbage. Beijo, Sara. Ela é ginecologista e ela fez o doutorado dela, sanduíche, lá na Austrália. Ela passou um tempo lá, né? E muito parecida essa visão, né? É bem bacana a gente perceber que o Brasil, ele também tem grandes profissionais, também tem grandes centros, né? E não existe mais esse abismo, né? Que era há algumas décadas atrás, não é isso? Eles têm mais dinheiro, né? Isso é óbvio, isso é óbvio. Eles têm mais dinheiro, assim. Quando você passa para a população mais carente, aí a diferença é maior, né? O Brasil não é são vários Brasis, né? Dentro de um só. Nosso país não é um só, né? É verdade. Mas essa experiência, deixando de lado a medicina, a experiência de estar num outro país com outra cultura é fantástica, né? É fantástica. Eu acho que quem tem desprendimento, né, para sair, desbravar. O cearense é um desbravador, né? Tem cearense. Colonizou o norte, construiu Brasília, anda por todo canto. Tem cearense em todo canto. Cearense em todo canto. Você chega lá no ITA, metade da turma é de cearense, cabeção lá, preenchendo as vagas. João, hoje você está com duas filhinhas, a Mabi e a... Gabriela. Rapaz, a Gabriela, tu tem que ver a Gabriela, cara. Rapaz, é uma europeia, mano. Você olha assim, rapaz, como é que o cabo fez a menina daquela? Aprendeu na França. Linda, aprendeu lá na França. Meus amigos que dizem que é a cara do pai, eu que não conheço. É muito linda, cara. Bem branquinha. E a Conceição é enfermeira, né? Enfermeira. Ela tá lá ainda na São Carlos, né? São Carlos. Casal maravilhoso. Qualidade, enfermeira especializada em qualidade e segurança do paciente. Isso, muito bacana. Às vezes que nós estivemos lá, ela deu muita atenção. Cara, hoje vocês também participam do Encontro de Casais com Cristo, lá da Paróquia São Vicente de Paulo, da qual nós também somos oriundos, né? E a tua visão, João, o médico, não sei se eu estou certo, mas você como cirurgião acaba ali tendo muito contato com situações de muita vulnerabilidade, né? Uma coisa é o... Sofrimento. De sofrimento, exatamente. Uma coisa é o pediatra, não desmerecendo, só fazendo aqui... O pediatra que atende crianças ali e tal. O cirurgião está ali na realidade, nua e crua, entre vida e morte ali no hospital, nas UTIs. Como é que você acha que a fé, né, essa visão transcendental ajuda nessas horas de tanto sofrimento, né, que o paciente passa? Só assim, situando, acho que o cirurgião ele tem esse contato com o corpo, né? Corpo. Mais intenso, né? E o sofrimento, isso é universal ao médico, né? Esse contato, tanto que
na nossa escala de valores, a vida não pertence muito a gente, né? E esse é o lado espiritual, já linkando com isso, né? Quem vai, quem fica. Se eu levo uma pessoa para uma sala de cirurgia muito mal, as pessoas me perguntarem, doutor, ele vai morrer? Isso não pertence. Vai dar certo? A gente pode prometer, que isso é uma promessa hipocrática de Hipócrates dos médicos, é dar o melhor de si. Nunca abandonar o paciente. Fazer tudo que puder, né? E às vezes sofrer é pior do que até ir, né? O sofrimento é que é o grande tema da gente, né? É muito comum as pessoas, quando morrem depois de sofrer um câncer, a gente dizer descansou, não é isso? Descansou. Sim. Então pronto, nesse aspecto a gente lida muito sem espiritualidade, é mais difícil lidar com essas situações. Tanto o médico quanto as próprias nós. O médico adoece também. Sim, né? Então fica difícil, né? E a gente nota que quem é mais espiritualizado, a alma, o corpo nenhum pode ser salvo, né? Só a alma pode ser salva. E aí a alma fica mais em paz. Isso não quer dizer que não existe um processo duro, né? Existem os fenômenos de transferência e contra-transferência, né? Então o médico ele tem que saber amortecer um pouquinho isso para não ser afetado, né? Apesar de que é como se todo mundo deixasse um pedacinho de si, levasse um pedacinho da gente quando passa pela gente, porque imagino. Fica, né? A gente troca, né? A gente é humano, a gente troca. Você acha que o cirurgião ele se desgasta mais, assim, é muita energia no ato ali, por exemplo, da cirurgia, o peso da responsabilidade, né? O zelo que tem que ter, a perícia que tem que ser aplicada ali, é muita energia que vocês têm que colocar ali. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou cirurgião, mas é uma parte da medicina muito heróica e impressionante. Eu tenho uma admiração danada, porque você imagina, a gente faz cirurgia antes de vir para cá. Fiquei 4 horas numa cirurgia com os residentes, né? A gente tem cirurgia de 8 horas, de madrugada. Na hora da cirurgia, a gente lida com sangue, com atenção, a gente nem pisca direito, concentração, tecnologia, um conhecimento enorme ali. E aquilo ali é só uma parte do que a gente faz. Porque para estar numa sala de cirurgia, no corpo de uma pessoa, eu já conversei com ela, ouvi, entendi o problema, pedi exame, respondi o WhatsApp, conversei com a família. E depois da cirurgia, eu vou visitar ela no quarto, vou medicar, né? Vou falar com a enfermagem, ver um curativo. Então, o cirurgião ele tem uma prática bem ampla, ele não faz só a cirurgia. Ele faz a cirurgia, faz um ambulatório, consultório, faz a parte do hospital, né? Hoje em dia você tem muita ajuda para fazer isso, mas você se envolve em todos esses aspectos, né? Então e ainda tem que estudar, se atualizar. Ainda tem que estar pronto para se algo dar errado, consertar, né, também. Consertar. Os imprevistos, né? Os imprevistos, lidar com... Opa, esqueci a tesoura aqui dentro. Aí não dá. Mas a gente é formado para tomar decisões. O cirurgião ele é na hora ali um tomador de decisão. Um julgamento. Em microsegundos, né? A maior habilidade de um cirurgião é o poder, é o discernimento, é o julgamento. Isso também é um ensinamento que a gente passa para os estudantes. Às vezes eles ficam angustiados, puxa, eu não consigo dar um nó, não consigo apertar, eu não tenho tanta habilidade. Claro, a gente pede que quem não tenha destreza mínima não se meta com cirurgia, né? Porque ele realmente envolve a habilidade manual. Mas arte, dentro dessa habilidade manual, o discernimento, a tomada de decisão, desde decidir aquilo que a gente falou aqui sobre se você deve ou não fazer uma cirurgia, né?
desde esse momento até momentos cruciais no meio de uma cirurgia. Então é um profissional que é treinado ao longo da vida para tomar decisões. A gente tem isso que se incorpora até na personalidade, né, da gente. Eu imagino. O cirurgião ele é conhecido por faltar reunião, porque está sempre ocupado, porque além disso tudo a gente tem que cuidar de casa, se divertir, fazer mais uma porção de coisas, né? E de resolver logo as coisas. A gente aprende a ser resolutivo, né? Não fica postergando, né? Era isso que eu ia perguntar, porque o médico, de uma forma geral, ele passa a imagem para a gente de ser... O médico trabalha muito, né? Carga horária média ali, a gente imagina que todo médico trabalha muito. E a demanda é muito alta, né? A demanda é muito grande. E o cirurgião, então, como você falou, como é que você faz ali para driblar e encaixar ali a família, as meninas e tal, relacionamento? Tem que dar uma atençãozinha para a esposa, né? Sim, tem que cuidar da saúde. Não cuidar da adianta saúde. Tá mandando os outros emagrecer se você mesmo tá brigando com o buchão lá, parece que tem que emagrecer. E o pior é que a gente passa... Mas a gente, de novo, né? Nós somos humanos, né? Exato. Tem um dia ruim, tem um dia que você está cansado. Você é vítima das doenças do seu tempo também. A gente pega Covid, a gente aumenta de peso, a gente batalha para fazer uma academia. Eu acho que o médico tem que ter um compromisso maior com uma vida saudável, porque ele trata disso. Então, primeiro ele sabe, né? A informação, a gente falou, né, está bem difundida hoje, você pode até comer errado, mas você sabe que está comendo errado, mas o médico tem muito mais informação sobre as causas e as consequências das doenças. Então, ele tem mais motivo para se cuidar, né? Verdade. Então, ele não pode ser descuidado, né? Mas, assim, existe um prejuízo. A medicina... E aí eu estou falando de estatísticas, né? Existe maior taxa de suicídio, morte precoce, não só com médico, policiais também, profissionais, algumas carreiras que trabalham com emergência, que a gente não tem um sono adequado, e isso o nível consome. De estresse é grande, né? Consome mesmo. Até o nível de estresse no próprio trabalho em si, né? Na hora de fazer cirurgia, nisso vai lá para cima, né? A gente é resiliente, né? Na verdade, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então a gente vai aprendendo a não sofrer com isso, né? Vai engrossando o couro, como a gente fala, mas tudo tem um limite, né? Cara, eu admiro demais. Tu é louco. Como é que pode, mano? Abrir uma barriga, botar tudo no canto, tirar a fossura. Hoje a gente não abre, né? A gente bota só uma bota só a bichinha. TV. No caso do papai, teve que abrir, né? Algumas vezes tem que abrir. O Elisão ali. Cara, que bacana, viu? Você acha que na faculdade de medicina ainda carece de instrução, de cadeiras, conhecimentos para os médicos voltado para empreendedorismo e gestão de carreira? Eu acho que isso não é uma preocupação dos cursos de medicina. Não é uma preocupação. Porque nós, na verdade, fingimos um pouco que isso não existe, e aí se vê ainda com essa valência negativa, essas coisas, né? Na medicina isso aí é uma coisa bem conflituosa, porque nós somos um país capitalista, uma sociedade capitalista. Se você for aos Estados Unidos, o pessoal propagandiza tratamento em metrô, em avião, diferente em daqui, né? Aqui não pode, de uma maneira até chocante para nós, né? Uhum. Nós somos um pouco mais socialistas, digamos assim, quando o assunto é isso, né? Que tem uma valência negativa de você estar lidando com se autopromover, né? Então existe o Conselho Federal de Medicina é bem rigoroso com a propaganda médica, né? A inserção em redes sociais. Tem que ser uma coisa... Tem que guardar uma certa reserva, né? Nós temos sigilo para respeitar em relação ao que nos é confidenciado, né? O médico tem acesso a muita coisa íntima das pessoas, né?
Então tem um certo limite. E para empreender na área da saúde, aí é uma vocação à parte. Então a medicina, como eu falei, se ser formado em medicina não lhe faz médico. Não faz. Inclusive as especialidades são distantes que já merecia ser igual a engenharia. Engenharia é dividida, né? Elétrica, civil e tal. Produção, não sei o que. Então, hoje em dia você dizer que o camarada é médico, não diz muito de como ele ganha vida, de se ele é um empreendedor, se ele é com a especialidade que ele faz, como é que ele ganha a vida. Não Sim. diz. E aí, agora, a inovação pode levar ao empreendedorismo. Eu acho que muitas vezes a gente perde a oportunidade de empreender porque não tem acesso à ferramenta de inovação para poder aplicar isso, né? A melhor maneira eu estou até começando um MBA em gestão de negócios e saúde, Legal. da Unifor que a gente vai já esgotando, assim, não está sempre aprendendo, mas Sim. a gente vai querendo novos desafios, novas coisas. Pensar fora né? da caixa ali, Pensar reciclar, fora da caixa, né? Usar nossa inteligência para outras coisas. É verdade. Mas então, na sua visão, o médico tem que recorrer a esses conhecimentos fora da faculdade, né? Sim. Porque o médico precisa gerir a sua carreira, né? Sim. Os médicos que são empreendedores, eles fizeram isso totalmente paralelo às suas atividades de médico. Uhum. Né? Nós temos vários médicos donos de hospitais grandes, né? Aqui no Ceará, vários até de nível nacional, que começaram médicos e tiveram praticamente uma vocação. Não sei que o empreendedorismo é mais uma escola de vida, né? É acerto e erro, né? Eu tenho amigos empresários que nem terminaram a faculdade, porque ele abriu a primeira empresa dele, quebrou, aprendeu a administrar mão de obra, e abriu a segunda, a terceira, e a vida ensinou ele fez uma faculdade. Mas para mim eu acho que também tem muita essa ideia que todo mundo pode ser empreendedor, né? E eu acho que não. Acho que é um universo reservado para alguns, entendeu? Porque não é todo mundo que sabe lidar com a pressão, com a incerteza, com a ideia de, poxa, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado. E quando dá errado, dá errado. Então, tipo assim, é diferente. É complexo o universo. Então é muita coisa que você tem que dominar ao mesmo tempo. Você tem que saber de marketing, gestão de pessoas, dominar uma infraestrutura, contabilidade, saber jurídico. Você vai ter que saber empreender no como que funciona o sistema trabalhista. Então, se você conversar com o empreendedor, ele sabe quantos por cento ele paga de FGTS, o que aquilo representa, quantos são funcionários. Em faculdade. Eu até te devolveria a pergunta. Você falou, será que a faculdade de medicina prepara para o empreendedor? Será que alguma prepara? Não. Você tem algumas cadeiras ali ensaiando alguma coisa, né? Na faculdade de Direito, eles atualmente, se eu não me engano, eles estão fomentando muito você desenvolver habilidades, né? Essas soft skills, né? Que são muito faladas hoje em dia, né? Então você a oratória, questão de você ali até dando cases, né? De empreendedorismo, né? Enfim, mas eu acho que é necessário, né? Para você abrir um pouco a cabeça, né? Cara, mas eu sou muito sincero, acho muito difícil alguma infraestrutura de ensino conseguir ensinar a empreender. Porque empreender é pegar o facão e ir para dentro da mata, filho. Não é ensinar, entendeu? Mas é ali dar né? Dar uns lampejos, né? Para que a pessoa pelo menos, existe isso aqui, né? Para você não cair no mercado de trabalho, para onde é que eu vou? Por exemplo, um médico vai começar a atender, clinicar, ele vai saber quanto cobrar pela consulta. aí a prática vai mostrando. Exato. E, na verdade, a gente vive uma indefinição. Eu expliquei que a medicina vive essa meio... Nós somos um país capitalista, a medicina ainda parece ser meio socialista, porque nós vivemos assim, essa indefinição, né? Lidar com o empreendedorismo, por exemplo, o emprego público de médico, ele pode acumular, né? Eu tenho 2 empregos públicos, eu sou do estadual no HGF e o médico pode ter uma prática mista no Brasil, né? Mas se você perguntar, os concursos públicos, eles são
cheios, né? Então, o brasileiro parece que gosta de uma vidinha sossegada, de um fixo. E o nosso país, quando se trata de empreendedorismo, não é muito para nós estimulante, né? Eu tenho uma PJ com uns colegas, a gente tem uns projetos e tudo, mas a gente leva uma canseira. Uma canseira. Imagina. Fora a coragem e o facão e se meter, como você falou, né? A gente leva uma canseira de lei, de tudo. É complicado. Mas pra mim também tem outro problema. Sabe qual é o problema dessas soft skills que falam muito, né? O cara fala, vamos fazer um curso de oratória aqui. Meu amigo, você quer aprender oratório? Estuda lá um monte de coisa. Aí tu vai estudar lá Platão, Aristóteles, retórica. Aí depois tu vem caminhando, chega na Idade Média, estuda lá as 7 artes liberais, Trivium, Quadrivium, que é como era formatado o estudo, a importância da ginástica, a importância de tudo. Só o problema, isso é só o começo, O problema é o seguinte, o cara não consegue, filho. O cara não tem disposição pra comer essa rapadura aí, não. Aí sabe o que acontece? Porque a oratória é o exercício da linguagem. Entendeu? A retórica é o exercício da linguagem. Tem que ter repertório, entendeu? Tem que ter repertório. Você tem que saber o que Platão falava, o que Aristóteles falava, como eles desenvolviam o pensamento. Você pega lá e vai ler a defesa de Aristóteles lá, antes dele ser condenado. Você lê 5 páginas sem entender nenhum. Nada, entendeu? E o cara já era o melhor orador que existia na época, tá entendendo? Então, tipo assim, esse negócio que o pessoal tem. Vamos ensinar oratória. Vamos ensinar gestão. Vamos ensinar... Pelo amor de Deus, mano. É lá, meu filho. É lá. É comendo pão que o diabo amassou lá. Na prática, né? Ele é antigo, né? Só mudou um pouco o soft e tal, mudou um pouco o linguajar, mas é muito antigo você saber se talento é algo que existe ou se pode ser treinado, né? Sim. Provavelmente você é treinado até sem saber que é treinado. Né? O Beethoven tinha os pais que eram músicos, né? Então, será que desde a barriga da mãe ele não já desenvolvia a habilidade, não foi treinado? Ou ele nasceu, ou você nasceu com dom? Eu acho que é uma discussão antiga. E também tem outra coisa, também tem que calçar a sandália da humildade, né? Não nasce tantos Beethovens assim. Não nascem tantos Santo Agostinho assim, nem tanto São Tomás de Aquino assim. É meio raro. Então, meu amigo, vamos reconhecer o que a gente é também, entendeu? Então, tipo a internet faz você achar um fracasso se você não for um Beethoven. Exatamente. Então, tipo, também calça a sandália na humildade, que provavelmente você não é tão fora da curva assim, mas isso não quer dizer que você não pode se dar muito bem, né? Você tem um sucesso, você alcançar uma carreira boa, não quer dizer isso, mas também o cara acreditar que é o supra-sumo, vai com calma, que provavelmente se você fosse, já teriam lhe descoberto em alguma coisa. Já teriam percebido que você é fora da curva. Então se você tá ali nos seus 28 anos e ainda não lhe descobriram, vai com calma. Pode ser que nos 50 você seja, mas ainda não é. João, e as novas tecnologias, as inovações que vem chegando também no mundo da medicina, os cirurgiões, eles precisam estar atentos a isso? É uma realidade sem volta e está cada vez mais inserido na prática do cirurgião? Sim. Falando da medicina, né, a inteligência artificial está sendo aguardada, já chegou, né, mas ela está sendo aguardada para entrar com tudo. Aplicabilidade ali, né? Isso. Então, assim, você não vai precisar, provavelmente, de um médico para saber o que tem. Tá? Alguma inteligência artificial vai pegar todas as variáveis, um raciocínio linear, lógico, que a gente faz meio que de detetive numa consulta, né? A gente vai alimentar provavelmente alguma inteligência artificial que vai dar algumas respostas. No mundo da cirurgia, a execução das coisas ainda nós não temos máquina como homem ainda para muita coisa, né? Para minha sorte, acho que nós não seremos aposentados tão rapidamente quanto outros ramos da medicina que tem análises mais objetivas, né? Então, as execuções
E a parte humana, essa aí também é difícil replicar, né? Agora já tem inteligência artificial que dá pra substituir muito clínico, né? Clínico? É só, escreve lá tudo no final Não, da virose, bebe uma aguinha de pirona, sentir dor, vai em paz, né? Já dá pra substituir, né? A figura do médico tradicional que anotava tudo ali e tal, e que pega no paciente, faz aquele exame, como é que tá o nome? Anamnese e o exame físico. Físico, né? Pegando e tal. Agora, sim, ainda são fundamentais. Pois é. Certo? Exato. Assim, eu estou falando aqui, dando um salto grande lá na frente. Essa inteligência artificial que vai, ainda não vai chegou, ao cenário, né? Ela vai ter que fazer isso. Não vai ser que nem a que a gente tem hoje no Google, que você precisa de dor de cabeça e dá câncer, certo? Ali, não, exatamente. Não é essa ferramenta. Não é um algoritmo simplinho, não. Estamos falando de coisa altamente sofisticada. Mas durante muito tempo ainda vai ser híbrido, né? Ou seja, o médico ali conduzindo. Eu penso que seja assim, eu não sei o que é discutido aí entre vocês, né? O médico ali com a tecnologia à sua disposição, mas ele precisa estar ali ou não, presente. Sim, tá. Né? É igual quando vem a informática, né? Na verdade, o médico vai acolher e vai usar essas ferramentas. E vai agradecer ter essas ferramentas, né? Vai ser ferramenta. Sim. Eu acho que vai ser... A tecnologia, ela é ferramenta. Uhum. O robô, certo? A robótica... ela até hoje ela não decolou tanto, assim, se popularizou, porque a gente ficou tão bom na laparoscopia, a gente ficou tão fera que a gente aprendeu a superar muitas das dificuldades que só o robô faria, né? Explica rapidinho aí um resumo o que é a laparoscopia para quem está assistindo a gente. A laparoscopia é a técnica de cirurgia que a gente não corta, como foi obrigado lá. Chico, né? Uhum. A gente bota uma câmera de TV, instrumentos de 5 milímetros ou 10 milímetros e uma hastezinha, a gente faz a cirurgia como quem está fazendo uma brincadeirazinha. Faz só assim 2 buraquinhos. E ela traumatiza pouco o corpo em relação ao que ela faz dentro do corpo, né? Laparoscopia é o método, é a metodologia, é isso? Metodologia. Láparos é de abdômen, escopia é de visualização. A rúbrica correta desse termo seria a cirurgia minimamente invasiva. Entendi. Onde tem a laparoscopia. A robótica é uma laparoscopia, né? O robô ele tem vários movimentos, né? Entendi. A mais. E aí, então, você ia dizendo que os médicos eles dominaram tão bem a laparoscopia que... A laparoscopia, assim, a cirurgia aberta, tradicional, a gente bota a mão dentro dos órgãos, pega. Sim. Né? Na laparoscopia, eu estou fora do órgão, fora do corpo, e pinças entram e eu diretamente, com movimentos pivotais, eu diretamente toco através dessa pinça. Né? Certo. E na robótica, você fica no console, você transmite eletronicamente para o robô o movimento e o robô faz o movimento lá dentro com outra pessoa do lado assessorando, monitorando. Então, mas aí a gente ficou tão craque na cirurgia minimamente invasiva, superando ergonomia ruim, né? Superando e tendo agilidade de troca, porque o robô é uma parafernália, ele é lento. Ele não se tiver um sangramento, uma coisa assim, tanto que tem que ter uma pessoa lá de prontidão para fazer. Aí a gente ficou tão bom que é difícil em ciência provar o benefício do robô. Subutilizou o robô. Mas assim, o robô é um grande instrumento. Eu falei nisso porque está falando de ferramentas. Se chegar à inteligência artificial, é uma ferramenta. Aí se ela é custo efetiva, se vale a pena, aí é outros 500. Mas daqui para Canindé você pode ir de Fusquinha e de Ferrari. Exato. Sim. Falando de ferramenta, queria agradecer o Fábio Henrique aqui, que mandou essa ferramenta aqui que faz a gente aguentar conversar tão feliz por tanto tempo. Já que a gente está falando de saúde, trouxemos aqui um bolo e um fatness. Fatness? Obrigado, Fábio. Obrigado, Casa do Bolo. Viu, João? Quando precisar, salgados, doce, bolo de primeira qualidade, Casa do Bolo.
Há quase 30 anos lá na Vajota, viu? Exato. Então liga lá. @Casa do Bolo, tá lá presente Quase nas redes 30 sociais. anos contribuindo com a obesidade mundial. Não, e o próprio Fábio, né? Acho que eles vão cancelar o patrocínio. É um grande amigo nosso, a gente faz hora com ele, mas a gente gosta demais dele. Né? Daqui a pouco a gente vai saborear aqui, inclusive o doutor João Odilo, viu? Vai aprovar aqui o Luiz Felipe. João, cara, prazer, né, ter você aqui conosco. Papo bom. A gente podia conversar muito mais ainda. Mas eu tenho uma pergunta, que é a última rapaz, pergunta. o médico acabou. Ele soltou que passou 4 horas na cirurgia, mas. E veio pra cá. Tu ainda vai fazer uma última pergunta. Vou fazer. O senhor trabalha diretamente com bariátrica e tal. Eu vou me focar mais na bariátrica, nesse ponto aí. Tá doido pra fazer. Aí eu perguntei pro Neto, tu marcou entrevista ou uma consulta, mano? E tem muito hoje em dia essa parada de se aceitar sendo obeso, tem muito, esse pessoal fala muito, né? Se aceite como você é e tudo. Mas por trás disso tem alguns probleminhas, né? Então, como o senhor enxerga esse negócio de se aceitar aí? Essa parte de se aceitar, ela é pertinente quando você está, por exemplo, com obesidade, é pertinente, ela continua pertinente quando você perde, né? Porque como eu expliquei, eu não sei se você vai gostar da sua cara no espelho. O grande motivador tem que ser saúde, qualidade de vida e uma vida melhor. Se você ficar... O mindset tem que ser o seguinte: eu preciso perder 30 quilos porque estou convencido, nem que seja pelo Google, de que eu tenho um risco de câncer aumentado, esse câncer. Eu tenho um risco das minhas articulações ficarem assim. Eu tenho um risco de morrer do coração. Eu tenho um bocado de risco. Eu olhei para aqueles riscos ali, aquilo me apavora. Aquilo ali está no meu norte. Eu estou marcado, a obesidade me marca para morrer mais cedo, vários anos. Isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas. Eu vou morrer mais cedo e eu vou sofrer mais quando eu for morrer. Então é por isso que você deve fazer. Mesmo que você amargue algumas consequências, e tem várias, tá? Uma das primeiras coisas que a gente dissuade a pessoa é de que ela está indo fazer uma coisa para estalar o dedo e... Tem um paciente que tem uma foto com uma calça jeans, um filho numa perna, outro numa outra, a calça perdida aqui, mas não, existe um sacrifício muito grande envolvido com a cirurgia. Você passa mal, né? Você sente coisas desagradáveis, ela lhe dá se casa de novo, se casa com uma pessoa que você não pode se separar e que vai mandar em você. E aí você vai ficar brigando e vai querer desafiar a cirurgia, ela lá, e uma hora a coisa dá um estalo e você vai ceder e vai ressignificar um bocado de coisa. Mas não é um processo sem... comer é uma coisa, é uma forma de prazer importante. E ela é uma forma de se socializar importante. Isso é roubado de você quando você se opera por um bom tempo. Então você não consegue fazer uma refeição com todo mundo, né? E você muda seu paladar. Então você tem que, apesar disso, entender que você está pulando fora de uma fogueira. E como não coça, não arde, nem dói, esses problemas de saúde que não coçam, não arde, nem dói, é só uma maneira que eu uso para dizer que parece meio pouco palpável, meio abstrato o problema, né? Então, mas quem está com peso alto, inclusive eu acho que só deve se operar com peso alto, obesidade mesmo, quem essa obesidade já está mexendo, você sente, o corpo fica inflamado, você fica com um processo inflamatório, você não respira, você não tem disposição, você não faz atividade física, porque dói, porque é difícil, você não dorme direito, às vezes ronca. Então, a lista de coisas que o peso saindo, ela melhora, no lado das doenças, um tanto de remédio que você, às vezes, larga de tomar porque emagreceu. É essa equação.
A questão da aparência é apesar dela que você vai fazer isso. Apesar. Porque você pode ser plenamente feliz. E é outra coisa que a precocidade é importante. Né? Quanto mais colágeno, o emagrecimento fica mais saudável quando a gente faz mais novo. Né? A maturidade ajuda você a entender mais as coisas, a tomar decisões. Dá menos trabalho você se operar mais maduro, né? Mas aí também o peso, os anos de peso alto já estragaram coisas que não vão se desestragar, né? Então você já não colhe tanto benefício. São coisas importantes, decisões importantes que tem que partir das pessoas, né? Não podem partir de um médico específico dizendo você tem que fazer, né? Tem que partir, é muito pessoal. Show de bola. Você acabou de ouvir aqui a sabedoria do Dr. João Odilo. Além de cirurgião, é um filósofo. Né? O cara que me colocou contra a parede fazendo perguntas poderosas e que vai revolucionar o direcionamento do Atos Podcast. Pode ter certeza. Valeu, João. Obrigado, viu, cara? Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Show de bola. Qual é o Instagram? Instagram pode dizer? Posso, o Conselho Federal permite? Permite, eu estou até em processo de reformular, mas é J. Odilo Cirurgia Digestiva. J. Odilo Cirurgia Digestiva. Pronto. É isso aí. Vai lá, acompanha, segue, tá bom? E segue a gente também, né? Se inscreve no canal aí, no YouTube, Atos Podcast Oficial. Deixa o seu comentário, o que você achou aqui do nosso bate-papo. Faz uma pergunta pro Dr. João Odilo que a gente caminha para ele, não é isso, Pedro? Exatamente. Se você tem quase um infarto na hora de amarrar seu tênis, ou se você tem quase um outro infarto na hora de levantar depois que você mandaram você sentar no chão, você procura o João Odilo aqui que ele vai lhe ajudar. Valeu! Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau.